Boa noite, igreja. Que você possa se colocar em pé. Vamos adorar junto ao nome do nosso Deus, amém? Curva sua cabeça por um instante. Paizinho, queremos, ó Pai, realmente, ó Pai, engrandecer o seu nome, ó Pai, nessa noite. Que você possa estar, ó Pai, realmente, ó Pai, no centro dos nossos corações, ó Pai. Que realmente, ó Pai, possa ser, Senhor Deus, o motivo, ó Pai, o qual nós viemos aqui, Senhor Deus. Queremos realmente, ó Pai, exaltar o seu santo nome, ó Pai. Bendizer, Pai, as suas maravilhas, ó Pai, realmente entregar o nosso coração. Que essa possa ser, Senhor Deus, a nossa oração, Pai, não somente nessa noite, mas por todo o resto da nossa vida. Em nome do seu Filho Jesus, amém. As palmas, Senhor. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei num caminho de aflição, se a tu tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Vamos declarar juntos mais uma vez que Ele é soberano, amém? Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei.
salva de palmas a esse nome, Jesus. Sim, Jesus, nós te adoramos. Sim, Jesus, nós te exaltamos essa noite. Nós damos as boas-vindas à tua presença, dizendo que nós te bendiremos. E temos motivos de sobra essa noite para poder dizer isso e declarar isso. Eu te bendirei, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a essa celebração. Eu queria que você, antes de se assentar, pudesse manifestar um pouquinho da nossa gratidão de estarmos juntos aqui celebrando o nome de Jesus, olhando para a pessoa da frente, à direita, à esquerda, e dizendo para ela: seja bem-vinda em nome de Jesus. Você pode fazer isso por gentileza? Diga isso para a pessoa, cumprimente ela perto de você, diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda, e que bom que você está aqui. Depois você pode se assentar, por gentileza. Vinícius, você pode colocar um pouco de retorno para mim, fazendo favor? Bom, nós queremos dar as boas-vindas especialmente àqueles que estão nos visitando pela primeira vez, aquelas que estão chegando, obrigado Vinícius, chegando hoje, vieram nos visitar aqui. Queremos dar as boas-vindas para vocês e dizer que bom que você escolheu esse lugar para celebrar conosco, mas gostaríamos de te conhecer. E no final desse culto, dessa celebração, é o momento para fazer isso. É só você se dirigir à nossa livraria, dizer quem você é, e além disso você vai receber um presente que nós preparamos para esse dia pela sua visita aqui, tá bom? E esperamos que seja a primeira de muitas outras vezes que você está aqui conosco. Também quero lembrar você que na nossa livraria tem materiais novos que chegaram lá. Se você quiser passar e conferir depois do culto, nós temos vários itens, vários livros que fomos buscar essa semana. Temos ali do Max Lucado, que é um dos autores preferidos da minha leitura. Temos ali um novo do Peregrino, não aquele Peregrino que nós fizemos a série de mensagens, mas temos do Peregrino, feito por um outro pastor chamado Charles Spurgeon, um pastor do século passado, e que trouxe grande instrução sobre a caminhada do peregrino. É uma leitura agradável também, passe lá e confira. Temos vários materiais novos na nossa livraria. E também queria agradecer aquelas pessoas que trabalharam, que atuaram, que participaram do nosso bazar missionário. Ontem nós tivemos e foi maravilhoso o que nós vimos aqui. Nós vimos que podemos sim abençoar a nossa comunidade local. Quando eu cheguei aqui às 7 da manhã para abrir algumas coisas, o bazar estava marcado para as 8, tinha mais de 30 pessoas, em torno de 40 aqui esperando o bazar abrir. A primeira pessoa chegou aqui às 5h30 da manhã para pegar a sua senha e garantir a entrada. Isso mostra que nós temos coisas que estão sendo oferecidas aqui a um baixo valor para abençoar também a nossa comunidade. Foi o primeiro bazar de brinquedos que nós fizemos e foi uma bênção. As nossas crianças da igreja doaram brinquedos para o desafio solidário, e nós repassamos isso através do bazar missionário. Então todo mundo ficou feliz, as crianças doando, o bazar atuando com os missionários e a comunidade local sendo prestigiada. Então isso foi uma bênção. Eu quero agradecer a todos que doaram, que participaram, e principalmente a equipe que trabalhou, uma equipe fantástica, maravilhosa, que tem feito isso com muito carinho e também com muita excelência. Quero lembrar também, nessa sexta-feira agora, está chegando o prazo final. Se você não fez a inscrição do seu filho e da sua filha, ou não se inscreveu para participar da Escola de Paz, está acabando o momento para isso, tá bom? Estamos ali na margem final, na fronteira para encerrar as inscrições. Se você não fez, faça isso ainda hoje, ali no balcão de informações, ou até amanhã ali na secretaria, para poder garantir a vaga do seu filho. Na sexta-feira à noite, papais e mamães ficam aqui com a gente para a Escola de Paz, enquanto as crianças terão a ministração do teatro. E todos sairão juntos e vão embora às 21h30. Horário, 19h30 às 21h30. No sábado é diferente. O papai e a mamãe deixam a criança aqui às 19h30 e só vem buscar às 19h30. Nós teremos a ministração e a vigília Kids. E no domingo de manhã vai ser uma festa aqui, só no domingo de manhã, tá bom? Você que é pai e mãe precisa escolher esse horário para estar conosco. Nós teremos a celebração infantil. Então todo culto será dirigido pelas crianças. Louvor, pregação, aviso, boas-vindas, tudo. As crianças que conduzirão, e eu estou com muita expectativa para esse domingo que vai acontecer aqui nesse lugar, porque a palavra de Deus diz que da boca dos pequeninos e das crianças que ainda amamentam, Deus tira o perfeito louvor. Imagina a perfeita pregação, a perfeita liturgia, vai ser uma bênção aqui domingo de manhã. E aí talvez você esteja olhando e fale assim: mas e agora? As crianças estão aí para o despertar, e as outras gerações da igreja? Bom, já passamos pelas mulheres, logo é a vez dos homens, mas no final do mês é a vez dos jovens. Nós teremos o Despertai
jovens. Jovens e adolescentes juntos. Imersão e UpTeam estarão unidos para fazer uma celebração especial, na sexta, no sábado e no domingo. Eu quero já adiantar para você reservar na data para poder participar. E jovem é aquele que se sente jovem também, pode vir participar conosco aí nesses dias de manifestação do sobrenatural de Deus. Quem estará conosco é o pastor da Bola de Neve Londrina, o pastor Diogo, amigo meu, e ele trará um amigo junto para no domingo ministrar aqui conosco, o pastor Fábio Okazaki, que também é pastor da Bola de Neve na região de Curitiba, e estarão os dois ministrando a nossa igreja e especialmente também os nossos jovens. Grave essa agenda, Despertar Jovem, dia 29 a 31, que vai ser jovens e adolescentes juntos aqui nesse lugar. O que mais que eu tenho de aviso? A escola de teologia, ou na verdade a teologia visual, o nosso curso bíblico que está acontecendo às quartas à noite. Você ainda tem chance de poder participar. Você perdeu uma aula, perdeu um material de apoio, mas se você vier nessa quarta, você perdeu apenas 10% do curso. Então dá para retomar, dá para vir. Mas fale na secretaria que você virá, para a gente poder separar o material e organizar a sua vinda aqui para essa quarta-feira, que vai ser aqui no templo, nesse espaço, o nosso estudo de teologia visual. Eu acredito que são esses os avisos. Esqueci algum aí? Tinha bastante? Não? Tudo certo? Então tá ótimo. E nós vamos agora devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Esqueci um sim. Agora eu lembrei, peraí. Homens, nós vamos nos encontrar aqui no dia 21 de outubro para o encontro da Rede Homem. Então já grave aí, você tem 2 semanas para se programar. Nós vamos ter o nosso encontro tradicional, ainda não é o Despertar, é só o encontro da Rede Homens. Vamos ficar em pé, nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por podermos adorar, louvar, exaltar, glorificar o seu santo e bendito nome. E que através das mãos generosas essa noite, o Senhor seja honrado, glorificado, e que o teu nome seja bendito, como nós acabamos de cantar, e seja declarado que é grande. Abençoe as mãos que generosamente ofertam, e que o teu cuidado e provisão também estejam sobre elas, em nome de Jesus, amém. Enquanto nós cantamos, aqui à frente tem essas urnas, você pode vir devolver seu dízimo e a sua oferta. Se você está nos visitando, não se constranja com esse momento, é um momento feito entre membros e frequentadores assíduos da nossa igreja, que sabe como funcionam. Deus abençoe, e vamos adorar ao Senhor. És a vida, és o amor, és a luz da escuridão, a esperança, tu restaurar todo o coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança, tu restaurar todo o coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus.
toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Queremos declarar, Pai, isso por toda a eternidade. Nosso louvor é pra ti, Pai, pois o seu amor nos alcançou, o seu amor já nos deu tudo, Pai. Por isso, ó Pai, iremos declarar, iremos nos entregar, iremos estar aqui, Pai, de joelhos somente a ti, Pai. Nós possamos, ó Pai, realmente, ó Pai, estar admirados e realmente contemplados por esse seu amor. O amor que surpreende, que não quer nada em troca, conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar, nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. O amor que surpreende, que não quer nada em troca, conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar, nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é esse?
Deus, eu não mereço amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas para agradecer por esse amor. Não podemos explicar, mas podemos sentir nesse lugar, podemos sentir, podemos experimentar. E se existe alguém aqui essa noite que ainda não experimentou esse toque maravilhoso do seu amor, que o Senhor ministre, fale e atue em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de louvor, por nos conduzir a esse momento e experimentarmos esse amor de Deus através do louvor e adoração. E nós vamos continuar conversando sobre o cristianismo básico, que de básico não tem nada, na verdade são fundamentos. E talvez seja um pouquinho mais profundo essa série de mensagens, talvez ela exija um pouquinho mais de atenção, e ela seja um pouquinho mais difícil compreensão, exatamente porque nós usamos alguns termos que muitas vezes são desconhecidos para nós. Por exemplo, quando falamos em justificação pela fé, parece ser um termo que remete ao ambiente jurídico e não ao ambiente de fé, mas na verdade é uma expressão para representar a nossa mais profunda significação teológica do que é ser salvo pela graça. E hoje eu quero falar de uma palavra bem difícil também, uma palavra que não é nem do nosso português, é uma expressão latina, que é muito utilizada na teologia e é uma das bases da doutrina cristã, que é chamado de imago Dei. O que significa imago? Bom, imago em latim deu origem à palavra em português, imagem, e Dei, você já deve ter suspeitado, Dei significa Deus. Então, estamos falando hoje, essa noite, de uma base fundamental para a nossa fé cristã, que se chama imagem de Deus. O que significa isso? Em outras palavras, trocando por miúdos, para traduzir essa ideia, é a identidade do ser humano em Deus. Não é a identidade de Deus no ser humano. Não é a identidade da igreja no ser humano. Não é a identidade do ser humano na comunidade cristã. É quem nós somos, o que somos em Deus, a partir de Deus e na perspectiva da criação. Não é só o que nos tornamos, não é só o que fazemos, e não é só o que somos agora, mas quem deveríamos ser e quem éramos na perspectiva da palavra de Deus e da criação. E para isso, para entender a imagem de Deus, a gente precisa ir no começo de tudo, no começo de todos os detalhes. E para falar do começo, nada melhor do que usar o livro do começo, que é Gênesis. Inclusive, Gênesis fala sobre os começos de todas as coisas, entre elas o começo de toda a criação, principalmente dos seres vivos. Esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 24 diz assim: E disse Deus, disse a quem? A terra. Ele falou à terra e disse a ela: produza seres vivos de acordo com as suas espécies. Então Deus não fez os seres vivos, Deus não colocou a mão nos seres vivos,
Ele disse: produza a terra. Você imagina a cena disso, queridos? Vamos imaginar agora, no nosso fantástico mundo da imaginação, os seres brotando da terra. Imagina só a árvore, imagine só as flores, imagine só o sapo. Sapo não, é muito feio. Vamos imaginar o leão, os seres vivos brotando da terra, os insetos, tudo surgindo como se fosse uma mágica. É exatamente essa figura. Deus diz à terra: produza, e tudo começou a nascer da terra. Olha só o que nasceu da terra: rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. O que Deus está fazendo aqui é no 5º dia da criação. Nesse 5º dia, Ele está terminando a sua obra. Ele está realizando o grande finale de toda a criação. Ele já criou a luz, Ele já criou os astros celestiais, Ele já criou os mares, Ele já criou a porção de terra, Ele já fez todas as coisas e agora está brotando seres vivos por todos os lados para habitar e para residir e para ornamentar esse lindo planeta Terra em quem vivemos. E Deus, olhando para isso, disse: olha, tudo isso é bom. É bom. Não é que não esteja ruim, mas ainda não chegou ao que eu queria. Não chegou ao que eu queria, por quê? Porque é o 5º dia da criação. É só no 6º dia que Deus vai se realizar por completo. É só no 6º dia que Deus vai dizer: agora eu cheguei aonde eu queria. Todo o processo anterior da criação foi feito para o 6º dia, para a criação final, para a obra final. Olha só os astros celestiais, o arco-íris, as grandes cachoeiras, as quedas da água, os grandes pântanos, as grandes florestas. Veja só os grandes mares, o oceano profundo. Tudo isso é lindo, mas ainda não é o grande finale. O grande finale vem com a obra final. E qual é a obra final? Você e eu. Quando Deus viu que tudo ficou bom e ainda não havia terminado, Ele chega em Gênesis capítulo 1, 26 e diz: então disse Deus, a mesma coisa, só que agora muda, preste atenção à diferença. Antes Ele disse: produzam a terra os seres vivos. Agora Deus vai dizer o seguinte: façamos. E em outro lugar, em Gênesis capítulo 2, diz que Deus colocou a mão e modelou o homem do pó da terra. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ponto, espera aí. Deus então olha para si mesmo, Ele consegue se ver e faz o homem à sua imagem e semelhança. Seria isso? Seria esse o propósito? Não. Deus não nos fez a imagem corpórea. Deus não nos fez a imagem material, até porque Deus não é material. Deus, Ele é espiritual. E Deus não pode ser comparado à vida humana. Deus não pode ser comparado à antropomorfia, ou seja, a nossa imagem, a nossa característica. Tanto é que lá em Apocalipse vai dizer que João teve uma visão daquele que se assentava no alto trono. E você lembra como é que João descreve? Ele é parecido como uma pedra de jaspe e de sirdônio. O que é isso? Como é que você define isso? Jaspe e sirdônio. Como é que é a configuração dessa imagem que ele viu assentado num alto sublime trono? Portanto, Deus não é do gênero masculino nem do gênero feminino. Deus não tem mãos, Deus não tem pés, Deus não tem cabeça, Deus não tem esse corpo que nós temos. A imagem e semelhança de Deus não diz respeito à nossa morfologia ou à nossa biologia. Talvez alguns de vocês se escandalizaram quando surgiu aquele livro famoso, A Cabana, e que depois acabou se transformando em filme. Um livro muito bom, um filme razoável, mas que fala no momento em que Deus se apresenta lá como uma figura feminina. No livro, quando Deus, Ele apresenta a Trindade, mas Deus é uma figura feminina dentro da casa. E muitas pessoas se escandalizam, se preocupam com isso e dizem: mas como assim Deus é mulher? Pois é, queridos, Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus é um Deus, ser imaterial, espiritual, que não pode ser relacionado com a figura humana. Mas a Bíblia fala que Deus estende a sua mão, que Deus caminha sobre as altos céus. Bom, essa é uma forma, uma figura de linguagem para Deus se manifestar, para Deus falar com o seu povo e nós entendermos. A gente chama isso de antropomorfismo. Deus se transforma na figura humana para poder dizer: olha, é assim que eu movo, é assim que eu ajo. Mas Deus é uma figura imaterial. Então a imagem e semelhança de Deus não tem nada a ver com figura. Deus não tem nossa aparência. Ele não fez um boneco do barro dizendo: olha, igualzinho a mim. Até porque Ele vai criar esse ser humano em 2 gêneros. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Domine sobre os... Olha que lindo isso aqui.
Nós fomos criados para dominar sobre os animais. Não são os animais que nos dominam, não é a rede mundial que nos domina, mas somos nós que dominamos e governamos sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais e também os que movem rente ao chão. Ou seja, isso aqui é chamado de mandato cultural. Um outro dia a gente fala sobre isso, a capacidade do homem de governar e de cuidar do mundo que Deus nos deu e que a gente está fazendo uma grande bagunça, e isso é verdade. Mas o legal é que Deus, olhando para tudo isso, diz: agora está pronto. Agora sim, eu fiz tudo isso para que o homem dominasse. O homem é maior, o homem é a coroa da criação. O homem, queridos irmãos, é a obra-prima de Deus sobre a criação. Eu não sou contra o direito e a defesa dos animais. Não sou contra. Se você vai ter um pet, se você vai ter um animalzinho, é melhor ser responsável, cuidar bem dele e tratar o bichinho bem. Porque Provérbios diz que na casa do justo até o animal é bem cuidado. Essa é a verdade. Mas, irmãos, nós somos melhores e maiores que os animais. O cachorrinho parece gente, mas não é. O gatinho parece que pensa como gente, mas não pensa. Nós somos a coroa da criação. Nós somos maiores que os animais. E o que nós vemos no nosso mundo é uma grande tristeza. Porque nós vemos animais sendo tratados melhores que seres humanos, sendo que nós somos a coroa da criação. Nós estamos ali com maior valor. Não, pastor, o ser humano não tem um maior valor. Tem sim. Tanto é que Jesus, em Mateus capítulo 6, diz o seguinte. Olha que palavra interessante. Jesus fala assim: Deus não alimenta as aves do céu e os pardais? Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Olha só, quando ele usa o advérbio de comparação, quanto mais vocês, ele está dizendo, vocês são maiores que os pardais. E se Deus cuida dessas coisas pequenas do mundo e da criação, vocês que são a coroa da criação, vocês que são a joia preciosa de Deus, quanto mais. Quanto mais. Ou seja, há um valor intrínseco na vida humana. Não no homem, não na mulher. Há um valor, uma dignidade que está impressa, carimbada, determinada no gênero humano. E Gênesis 1:27 diz isso: criou Deus o homem. Aqui você traduz por ser humano, tá bom? Esse homem aqui é Adão. Adão, a palavra Adão não é nome de uma pessoa. Adão é o nome de raça. Raça humana, gênero humano. Criou Deus Adão, gênero humano, a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus cria o gênero humano. Deus coloca sobre o ser humano atributos comunicáveis da sua divindade. E nessa criação ele diz: vocês são a joia preciosa, do qual todas as demais coisas eu fiz para te completar. Ou seja, Deus olha e diz: é melhor fazer o homem macho e fêmea. Olha só, macho e fêmea os criou. Por isso que essa questão de ideologia de gênero, pessoal, é um negócio vencido. A gente não precisa ficar se preocupando, criar argumentos, porque a questão da ideologia de gênero, que diz que você pode escolher o que ser quando crescer, na verdade, esbarra na questão biológica. Nós nascemos ou macho, ou nascemos fêmea. Ou nosso biotipo é masculino, ou nosso biotipo é feminino. Ou atendemos aos hormônios e à genética masculina, ou atendemos aos hormônios e à genética feminina. Os cromossomos do homem sempre serão um a menos do que as das mulheres, ou vice-versa, não lembro muito bem agora, mas eu sei que alguém tem um cromossomo a menos. Ou seja, não há como mudar essa genética. Por isso que Deus criou e fez a joia da criação, dizendo: vocês são a coisa mais linda que eu já imaginei. Vocês são a minha obra-prima, homem e mulher. Então esse negócio de dignidade masculina, dignidade feminina, é uma grande conversa fiada, porque todos nós, seres humanos, temos dignidade. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Há um valor em nós, por sermos quem? Bons de dinheiro? Por estarmos numa sociedade civilizada? Por termos capacidades e habilidades pessoais? Não, há um valor em nós porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso basta. Isso basta. Nós não somos medidos pela cor da nossa pele, pela etnia, pelo grau de civilização que vivemos, ou pelo nosso patrimônio financeiro, embora esse mundo cruel classifique você em classe A, B ou C, alta, média ou baixa. Isso é uma grande conversa fiada para um mundo que aprendeu a valorizar pessoas de acordo com o que eles têm, não de acordo com o que eles são.
Nós somos imagem e semelhança de Deus. Há um valor na vida humana, geral, completa, total. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. Muitas vezes, talvez, você até tenha cometido esse grande equívoco, e aqui vai um conselho para você não fazer isso mais. Talvez você tenha olhado alguém ou alguma situação de uma pessoa que cometeu uma crueldade, ou de uma pessoa que cometeu alguma coisa que te ofendeu e você disse assim, ou comentou no Facebook de alguém, merecia morrer, não merecia viver. Não importa o que a pessoa fez, ou quem ela é, ou o que ela pratica, há uma dignidade imposta de Deus ao ser humano. Se é da raça humana, tem valor. E não importa o seu gênero, não importa a cor da sua pele, não importa a sua crença, ele tem valor. Ele pode estar nesse momento vivendo com aquela religião deturpada que o coloca diante de um bezerro, de um boi, e trata-o como vaca sagrada, lá no hinduísmo indiano, por exemplo. Mas ainda assim esse ser humano possui valor. Ele pode estar perdido no pecado, no adultério, mas ainda assim possui o seu valor. Ela pode estar perdida na prostituição, mas ainda assim possui o seu valor. Pode estar mendigando dentro de um lugar ou no semáforo, mas ainda assim possui o seu valor. Pode ter condições de vida sem saneamento básico, sem acesso à educação, mas ainda assim possui o seu valor. Pode estar dentro de um presídio, pagando por uma pena que ele mesmo é responsável pelo crime que cometeu, mas ainda assim possui o seu valor. Ninguém merece ser desumanizado, ninguém merece ser descivilizado, ninguém merece ser maltratado, porque se é humano, tem valor. Só que a nossa cultura faz com que a gente selecione determinado tipo de pessoa, dizendo, essa tem mais valor do que aquela. Irmãos, eu já estive na tribo indígena no interior da Amazônia por 15 dias, e vi que lá existem seres humanos que são muito amados por Deus. Já estive numa aldeia africana, distante do centro civilizado, e lá eu percebi que existem pessoas muito amadas. Já estive no centro financeiro do mundo, vendo as pessoas andando de terno e gravata no Wall Street, lá em Nova York, na ilha de Manhattan, e eu vi que lá também tem pessoas cheias de dignidade, cheias de valor humano. Já estive em Sertanópolis, em casas simples e casas luxuosas, e vi em todos os lugares que existem seres humanos com valor próprio, com uma identidade, não porque são bons, não porque são os melhores, não porque têm dinheiro, não porque nasceram num país melhor, mas porque são seres humanos, só isso basta. Deus imprimiu a sua imagem, configurou isso a nós. E olha só que interessante, os padres jesuítas, quando chegaram no Brasil em 1500, eles começaram a encontrar um grande problema com os fazendeiros, com os senhores de engenho e com outras pessoas que aqui residiam e que faziam parte da elite do Brasil, Brasil colonial. E eles chegaram aqui e tiveram um problema com os principais homens e representantes da elite por um problema, uma causa específica. Eles começaram a discutir com esses homens que os indígenas não podiam ser escravizados, porque os indígenas tinham alma. Os indígenas deveriam ser catequizados, eles eram cidadãos dos céus e deveriam ser levados ao cristianismo para terem direitos à eternidade. E os negros? Não, os negros podiam escravizar porque eles não tinham alma. Está escrito isso nas cartas dos padres jesuítas. Representantes da religião cristã aqui no Brasil diziam, quem possui a cor de pele negra pode ser escravizado porque eles não têm alma. Você já parou para pensar nisso? E até hoje a gente lida com racismo estrutural. Eu não sou racista, mas sim, existe um racismo velado, mentiroso, enganoso, por trás dos panos, onde a maioria das pessoas da cor de pele negra são desprezadas, ganham menos, são maltratadas, e muitos por patrões cristãos, por ideologias políticas cristãs, que ainda continuam desvalorizando pessoas, ou pelo seu gênero, ou pela cor da sua pele. Cadê a dignidade humana, irmãos? Cadê a Bíblia no nosso Brasil? Cadê a Bíblia no nosso povo? Basta ser humano para ter valor. Não importa quem você é, o que você fez, a qual raça você pertence, a qual religião você se dobra, você tem um valor. Eternidade é uma outra história, irmãos. Ir para o céu é uma outra conversa, mas dignidade e valor todos têm, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. O pardo, o preto, o branco, o caucasiano, o indígena, o oriental, o asiático, o europeu, todos criados à imagem e semelhança de Deus, e a gente não pode perder isso de perspectiva. Agora, por que eu posso dizer que nós somos
a joia rara de Deus, a coroa da criação. Porque Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Por exemplo, Deus não comunicou para nós 5 atributos. Primeiro, Ele não comunicou para nós a eternidade. Nós não somos eternos, queridos. Quer dizer, somos eternos quando formos para a eternidade. Mas em um momento da história nós fomos criados. Deus não. Deus é eterno desde sempre. Esses dias meus filhos perguntou aquela pergunta difícil de responder. Pai, de onde veio Deus? Como é que você responde? Irmãos, não tem teologia, não tem pastor que consegue resolver esse problema. Deus veio de Deus. Mas como assim, pai? Ele sempre foi Deus, sempre foi. Mas um dia ele surgiu? Não, ele nunca surgiu. Ele sempre foi. Já parou para pensar nisso? Deus é eterno. E Ele não comunicou isso para nós fomos criados. Deus, Ele é onipotente. Ou seja, Ele pode todas as coisas. Você pode? Consegue atravessar essa parede aqui? O máximo que você consegue é um galo na cabeça. Deus pode todas as coisas. Nós não. Deus é onipresente, Ele consegue estar em todos os lugares. Enquanto nós cultuamos aqui, a igreja da China ora lá, Ele está aqui na igreja da China ao mesmo tempo. Você até tenta estar em vários lugares, mas não consegue. Você sempre está em um e perde o outro de vista. Às vezes está em casa, pensando em estar no trabalho, e na verdade você está no trabalho e não está mais em casa. É assim que funciona. Deus também, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, nós não. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui 5 minutos, a gente não sabe de nada. A gente sabe apenas pela nossa interpretação e nossa inteligência, mas não sabemos o futuro, não conhecemos todos os mistérios da humanidade. E por fim, Deus é soberano, você não, eu não. A gente pode governar, mas ser soberano de jeito nenhum, jamais. Por isso, esses atributos são divinos, Deus reserva para Ele, só para Ele. Agora, o que Deus comunicou para nós? Ele deu atributos que o animal não tem, que a árvore não tem, que o sapinho não tem. Ele deu atributos que só a raça humana tem, por isso que a gente tem valor. Primeiro, atributos mentais. Nós temos criatividade e inteligência. Você viu que o ser humano é capaz de fazer com minério de ferro? Carros que andam a 300 km por hora. Você viu que nós somos capazes de fazer com silício computadores super poderosos que se conectam a uma rede mundial de computadores e nos dá a internet? Já parou para pensar a criatividade do ser humano? Isso é atributo divino comunicado a nós. Dá uma salsicha para o cachorrinho que ele come a salsicha. Coloca ele diante do minério de ferro e ele vai virar as costas. Por isso que nós temos valor. Atributos mentais, criatividade e inteligência, nós somos racionais, raciocinamos. Atributos morais, nós temos noção do que é certo e errado, os cachorros não. A girafa não, o leão também não. Nós temos em todo o universo, em todas as regiões do mundo, o ser humano apresenta-se com valores morais. Existe um código de ética nas tribos mais isoladas que lá diz, isso pode, isso não pode. Isso é valor moral, Deus trouxe a nós. E valores sociais, que é fantástico, que é a nossa comunhão, o nosso relacionamento. E é por isso que o ser humano foi criado, para ter comunhão com o Deus da Trindade, que diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, vamos fazer o homem igual nós somos, Pai, Filho e Espírito Santo. Que coisa linda! E Deus diz, agora vocês são como nós. Vocês têm a semelhança e a imagem. Vocês têm atributos que nós comunicamos a vocês, por vocês serem a coroa da nossa criação, por vocês serem o ápice de tudo que nós fizemos. Maravilha, tremendo. É isso que nós somos, queridos. Somos fantásticos. Somos maravilhosos, somos tremendos. E olha, eu vou dizer para você, quando você está com um complexo de inferioridade, é só ler Gênesis capítulo 1, e você falar, nossa, Deus fez tudo isso para mim, por mim, eu sou demais. Mas cuidado com o complexo de superioridade, porque é fácil mesmo, é complicado, porque é muito bom. Há um valor na humanidade, nós somos seres humanos. Deus nos fez magníficos, complexos, maravilhosos. Mas quando você olha para a sociedade ao seu redor, você não vê isso. O que aconteceu? Onde foi que a gente se perdeu? O que será que se passou que a gente não consegue ver esse ser humano magnífico? O que foi que se passou que essa inteligência do ser humano foi feita para destruição muitas vezes e não para restauração? Não sei, agora sumiu o nome, me recordei disso agora, mas não lembro o nome da mulher, mas a criadora e a descobridora de uma composição química chamada urânio. Ela descobriu que o urânio poderia ser utilizado para medicar pacientes que estavam em estágios terminais com uma doença que era não diagnosticada na época e que depois foi descoberta como câncer. Com o urânio que ela descobriu, ela queria trabalhar com as porções dele para a sua radioatividade agir contra o câncer e curar. Até hoje,
A radioterapia utiliza-se de urânio para poder tratar pacientes com câncer e dar sobrevida a eles. As pessoas descobriram isso e começaram a operar a cura. Um pouco mais depois, alguns descobriram que o urânio, com sua radioatividade, havia um grande potencial para explodir uma cidade, uma vila e o mundo inteiro, e fizeram uma bomba atômica. A beleza da inteligência contrastou com a crueldade da destruição. O que aconteceu com esse ser humano magnífico, lindo, maravilhoso, que deveria se respeitar, que deveria estar lá? Porque Deus diz, quando Ele criou todas as coisas, agora sim é muito bom. Não é só bom, é bom demais. Tanto é que Deus pegou o 7º dia e falou, chega de trabalho, chega. Vamos pegar o chinelo havaiana, vamos pegar o tereré, vamos sentar na margem da praia agora e vamos curtir a criação. Porque o que eu fiz é lindo demais, o ser humano é tremendo. O que aconteceu com a gente, queridos? O que aconteceu com a gente é que nós tivemos a nossa identidade atribuída, danificada. Essa identidade linda que Deus aplicou a você e a mim, que deveria manifestar em nós bondade, moralidade, santidade, pureza, foi roubada, foi tirada de nós pelos nossos primeiros pais que caíram no pecado. O pecado deformou, o pecado judiou, o pecado machucou essa identidade atribuída. É só voltar para Gênesis capítulo 3 e ver onde tudo começou, o processo de desfiguração da nossa vida com Deus. Diz Gênesis capítulo 3 que a mulher e o homem cederam ao pecado. Então aconteceu a seguinte coisa: quando o homem e a mulher ouviram os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só o texto em grifo: esconderam-se da presença de Deus. Irmãos, é aqui que tudo começa. A destruição começa em esconder da presença de Deus. O problema do casamento não é um problema de divergência de personalidade. O problema do casamento não é o problema financeiro que está sendo afetado. O problema do casamento é que alguém nesse casamento está escondendo de Deus. Porque se os dois procurassem a Deus e tivessem comunhão com Deus, eles não estariam discutindo em quem tem a razão, eles estariam tentando parecer mais com Jesus. O problema do consumismo, o problema da concorrência, da competitividade, daquele seu concorrente que te passa para trás, que usa de argumentos para te desmoralizar, para te ofender, para te machucar, para te denegrir, o problema disso não é a concorrência, não é o mercado, o problema disso é que alguém está sem Deus nessa conversa. E se esconder de Deus é o mesmo que destruição. Deus nos criou para ter comunhão com Ele, nossa identidade se encontra em Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A árvore se identifica com a terra, porque da terra foi criada. Peixe se identifica com a água, porque da água foi criada. O homem se identifica não com o dinheiro que ele possui, não com o patrimônio que ele tem, não com as relações sociais que ele tem, nem com as coisas que ele realiza, nem com o seu poder pessoal. O homem só se realiza quando ele está com Deus. É em Deus, diante de Deus, que nós aprendemos o que significa imagem e semelhança de Deus. Sem Ele, a gente é uma figura esboçada, borrada, maltratada, deformada. Por isso que os teólogos da Idade Média chamaram a Coreon Deu. Coreon Deu é a vida diante de Deus. Nela se passa constantemente, continuamente. Porque eu fui criado, irmãos, com todo respeito, você acha que você foi criado para ganhar dinheiro? A nossa vida passa a maior parte do tempo tentando ganhar dinheiro e manter o dinheiro e acumular o dinheiro. Você acha que você foi criado para isso? Olha na criação. Eu falo que a gente é cristão de fé, mas ateu de prática, né? É fácil ser cristão na igreja, porque daí a gente fala, não, tudo isso é lindo, maravilhoso, a pregação é fantástica. Na hora que chega na prática, a gente é ateu. Você acha que Deus colocou você para gerar filhos? Ah, não, a propósito de Deus na minha vida era que eu tivesse uma família. Você acha que foi isso? Porque não foi isso que estava escrito lá quando Deus criou o homem e a mulher. Você acha que Deus te colocou para criar uma grande empresa multinacional e gerar muitos empregos? Você acha que é isso que Deus colocou você para fazer? Eu não estou falando de coisas ruins, irmãos. Não estou falando de coisas desnecessárias. Eu estou falando que não é esse o grande propósito de Deus para a sua vida, que é ter comunhão com Ele, estar diante dEle, aprender com Ele, viver com Ele, apresentar-se a Ele. Mas o que aconteceu? Quando vem o pecado, o homem foge da identidade dele, foge de quem sustenta a identidade dele, e acaba se denegrindo, se autodestruindo e praticando o que a gente vê hoje. Adultério, vida longe de Deus, não é questão de sexualidade aflorada.
Porque sabe como é que é? Minha maldição hereditária. Sabe qual é? Eu aprendi com meu pai me levou na zona desde pequeno. Eu não consigo ficar com uma mulher só, não. É vida longe de Deus, não é questão genética. Bebida, embriaguez, engano, mentira, ofensa, fofoca, vantagismo, egoísmo, orgulho. Não é problema social, irmãos. É problema espiritual, é vida longe de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo diante de Deus, mais eu restauro a identidade. Porque a minha identidade se sustenta em quem eu conheço, em Deus que eu conheço. Ele é a referência, Ele é o ponto. Sem Ele, sabe o que acontece? Acontece o que a gente vê, a maldade do ser humano, as intrigas do ser humano, a destruição que a gente vê hoje. Ao ponto de uma pessoa olhar para o seu capital e dizer: eu posso aplicar esse hormônio nesse frango, eu posso dar esse tipo de comida e ração para esse gado, eu posso potencializar a engorda deles, aumentar os meus lucros, mesmo que isso seja cancerígeno para a humanidade. O que importa é que a minha conta está engordando. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer lá na ponta, se o hospital do câncer vai aumentar, se vai encher de pessoas precisando de tratamento quimioterápico. Não importa, desde que eu esteja lucrando. Isso é vida longe de Deus. É isso que faz as pessoas quererem lucrar mais e autodestruir a própria humanidade. Você acha que a pandemia foi invenção de Deus, irmãos? Você acha que Deus falou assim: eu vou criar um vírus e vou liberar sobre a humanidade para a humanidade aprender o que é bom para todos? Não. Eu tenho absoluta convicção de que a pandemia, ou o vírus que foi gerado, foi criado pelo homem. Pelo homem. Gerado pelo homem. Quem sabe intencionalmente. Pode até ser, segundo as conspirações que estamos vendo aí. Mas a verdade é que o homem, o seu desejo, a sua prática, está trazendo grandes destruições na vida humana. Vida longe de Deus, longe do jardim, longe da presença. O ser humano é capaz de qualquer coisa. Ele é capaz até de pegar uma criança e colocar sobre a sua cama e fazer dela seu parceiro sexual. É esse mundo que a gente vive, de vida longe de Deus. E sabe o que a gente está querendo fazer? Fazer cartilha ética, fazer constituição e fortalecer os direitos humanos. A gente está querendo fazer alguma outra coisa aí, educação moral e cívica na escola. Irmãos, sem Deus. A gente está fazendo paliativo, sem Deus, irmãos. Pode ter Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, ou vice-versa. Pode ter ideologia de esquerda, de direita. Pode ser do partido tal, do partido B. Pode ser cristão, evangélico. Pode ser o que for, irmãos. Sem Deus, o nosso mundo está perdido. Perdido. Por isso que a grande verdade é que o ser humano não é mau. O ser humano está mal. O ser humano não nasceu mal. O ser humano se configura mal. Porque Eclesiastes 7:29 diz o seguinte: o grande sábio Salomão, concluindo a sua pesquisa, ele diz: a conclusão que eu cheguei é esta: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. A outra tradução diz assim: Deus fez os homens bons, mas eles foram em busca de muitas maldades. Não é verdade? Veja uma criança que foi criada sem os pais, que viu o pai se drogando desde pequeno, via o pai chegando noiado na sua casa, tarde da noite, via as condições de privação que a sua família passava, e depois ela cresceu. Uma pessoa, o agente do tráfico, a abraçou, discipulou, cuidou dessa criança, desenvolveu ela o caráter criminal, desenvolveu ela o caráter do tráfico, e hoje ela está lá e a gente olha para o seguinte: merece morrer uma criança como essa, ou merece morrer um adulto como esse, porque ele trafica, porque ele coloca outras pessoas no crime. Mas você sabia que essa criança foi igual ao seu filho, a sua filha um dia? Você sabia que essa criança um dia teve a mesma oportunidade de nascer na vida, de ser gerado, que o seu filho, a sua filha, do que um médico, um doutor, do que uma pessoa que está fazendo uma pesquisa para descobrir a cura de um grande mal humano? Essas pessoas têm a mesma origem, Deus. E a gente faz classificações de quem é melhor ou pior. É a maldade humana, irmãos, que está destruindo a humanidade. Por isso que a gente precisa encontrar isso. O que Paulo diz, que não são alguns humanos que estão maus, todos os seres humanos estão maus. Do pedófilo ao papa, todos estão maus. Porque Romanos 3:23 diz: todos pecaram. Todos. Eu não, pastor. Não sabe o que está dizendo.
Não, pastor, eu tenho levado uma vida santa. Não, a Bíblia fala que todos, a partir de Adão e Eva, a genética do pecado nos deformou. Todos pecaram. E sem a glória de Deus nós estamos. O que a gente está fazendo? É tentando recuperar a glória perdida. Tentando reparar a imagem deformada e desfocada. Por falar em imagem, eu quero trazer uma ilustração que talvez ilustre bem o que eu quero dizer sobre deformação da nossa identidade. Irmãos e irmãs, um pedófilo, um criminoso, uma pessoa que se dobra diante de um deus chamado vaca, diante de um deus Ganesh, que é o elefante indiano, uma pessoa que se joga um avião contra um prédio para matar pessoas inocentes em nome da sua fé, todas essas pessoas possuem uma identidade de Deus? A resposta é sim. Todos são seres humanos. Nós não perdemos a identidade, nós danificamos a identidade. Porque seria fácil a gente dizer, aquela pessoa não é de Deus, não tem identidade de Deus. Então a gente executaria, pronto. Escravizaria, como fizeram os colonizadores aqui do nosso país. E seria simples. Mas a verdade é que ninguém perde a identidade de Deus, porque nós temos a centelha divina, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ninguém perde a identidade, mas essa identidade é bem deformada sim. Um pedófilo, um criminoso, um jihadista que joga aviões contra prédios, tem a identidade deformada tanto quanto eu, quanto você, que mentimos, enganamos e também falseamos a vida. Preste atenção nessa história. Cecília Garcia Jiménez, é uma espanhola. Ela tem hoje quase 90 anos de idade. E aos 80 anos de idade, em 2012, ela tentou fazer uma reparação de algo que ela imaginava que precisava de um ajuste. Na cidade de Borja, um pequeno vilarejo, uma aldeia na região de Saragoza, na Espanha, ela tinha na sua paróquia, ela era uma beata, uma pessoa muito frequentadora da sua paróquia e uma artista plástica. Ela viu essa imagem. Essa imagem foi pintada na década de 1930 por um autor espanhol e era considerada uma obra-prima, porque ela foi pintada em afresco, ou seja, no muro, com gesso. É uma pintura diferenciada. Essa pintura se chama Et Homo, que significa eis o homem, que é Jesus Cristo. Essa pintura, você pode ver ali que ela começou a se desgastar, ficar danificada, danificada. E aí essa artista plástica falou, eu vou resolver o problema, eu vou fazer um reparo, deixar ela mais viçosa, mais bonitinha. E olha o que aconteceu com o final da obra, quando ela foi reparar. Os espanhóis chamam essa obra de Et Mono. Não é et homo. Et homo significa eis o homem. Et mono, em espanhol, mono é macaco. Eis o macaco, porque parece mais um macaco do que uma obra-prima. Esse é o nosso estado, queridos. Nós temos uma identidade linda que foi plantada em nós na criação. Nós não somos isso que somos. Nós estamos assim. Nós estamos competitivos, nós estamos ressentidos, nós estamos rancorosos, nós estamos metidos em muitos problemas, nós estamos em muitas intrigas, nós estamos desprezando, ignorando, nós estamos manifestando desrespeito, nós não somos assim. O que aconteceu é que a nossa imagem borrou, a nossa imagem desfigurou, a nossa imagem perdeu a essência, ainda está lá. Por trás dessa borra, por trás desse desastre, existe uma figura, que é a figura original. Por trás desse homem, por trás dessa mulher, por trás dessas pessoas nesse mundo, há uma figura original que é amada por Deus. Nós não podemos justificar o desprezo, a ignorância, a indiferença, dizendo, não é essa pessoa. Todos têm a identidade cravada na sua alma. Nós somos filhos, nós somos criaturas. Nós somos imagem e semelhança de Deus, alguns caminhando para o inferno, outros caminhando para o céu, mas todos são imagem e semelhança de Deus. O problema é que essa imagem desfigurou e deturpou. O terceiro passo, a imagem de Deus, a imagem ou identidade restaurada. Agora, Deus sabe que nós estamos assim. Deus sabe que a gente está borrado, deformado. Deus sabe que a gente está danificado. Mas Deus se recusa a deixar a gente assim. Olha que adúltero bonitinho. Vem cá que eu te amo, meu adúltero. Continue como você está. Olha o mentiroso. Olha a fofoqueira ou fofoqueiro. Olha só o enganador. Fique assim porque eu amo toda a humanidade. Isso não é Bíblia. Deus ama você como você é, mas se recusa a deixar você como você está. E esse é chamado de processo de transformação. A identidade borrada não fica borrada. A identidade borrada precisa ser restaurada. E Paulo escreve isso em Colossenses 3:9.
Diz assim: não mintam uns aos outros. Antes tem mais outras coisas, tá, queridos? Então, não minta, não adultere, não engane, né? Tem um monte de coisa. Visto que vocês já se despiram, vocês já deixaram o velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento olha que palavra bonita, a imagem do seu Criador. Deus se recusa a deixar você como está. Deus não admite que você seja uma obra-prima deteriorada pelo tempo, destruída, deformada. Não, Ele não admite que você esteja vivendo na miséria espiritual. É como o filho pródigo, que tem direito de estar na casa do pai, que tem sandálias, que tem anel no dedo, que tem vestes limpas, sai, vai para o chiqueiro, e o pai cruza os braços e diz: bem feito, fica no chiqueiro. Ou o pai cruza os braços e diz: vai, filho, siga a sua vida, seja feliz, viva no chiqueiro, porque esse é o valor da nossa humanidade. Não importa se você está no chiqueiro, não importa se você está fazendo o pior contra você e comprometendo a sua eternidade. O que as pessoas dizem é o seguinte: você está feliz? Irmãos, essa é a conversa fiada do mundo pós-moderno. Você está feliz? Segue. Vida que segue, minha filha. Você está feliz assim? Vai, mesmo que seja errado, mesmo que você machuque seus filhos, mesmo que você destrua seu futuro, mesmo que você vá para o inferno. O mundo diz: se você está feliz, siga em frente. Esse Pai Celestial não fica feliz em você estar feliz no chiqueiro. Até porque eu não acho que ninguém fica feliz no chiqueiro, só finge estar feliz, porque na lama do chiqueiro fede demais. E esse filho sujo, maltrapilho que somos nós, Deus se recusa a deixar lá. Quando você dá um passo em direção à presença do Deus que você perdeu, a identidade deturpada, Deus fala: vem cá, vamos trocar isso aqui. Troca essa roupa, coloca a sandália nos pés, porque é só escravo que anda descalço. Meus filhos não são escravos. Troca a veste desse menino, coloca um anel no dedo, diz que ele é filho de novo. Por quê? A identidade dele precisa ser restaurada. Irmãos, sem Deus nossa identidade está lá, mas uma identidade fedida, machucada, maculada e deformada pela sujeira do chiqueiro desse mundo. Mas em Deus, o processo de transformação começa e não termina mais até sermos chamados para a glória. Desde que nós nos apresentamos a Deus de novo, Deus tem colocado diariamente na nossa vida novas sandálias, trocado diariamente na nossa vida novas vestes, colocado em nossos dedos novos anéis de autoridade, porque Ele se recusa a nos deixar como estamos. Ele sabe quem nós somos, e foi Ele que nos criou, e Ele sabe como estamos. Por isso que está se renovando, é contínuo, é presente contínuo. Deus está fazendo hoje, amanhã e depois. Hoje eu sou melhor do que ontem, mas hoje eu sou pior que amanhã, porque Deus está me renovando. Como disse Agostinho de Hipona: eu não sou o que eu deveria ser, mas pela graça de Deus, eu não sou mais o que eu era antes. Eu não sou o que eu deveria ser, que é o Éden, a criação potencializada, a obra de Deus genuína. Eu não sou a espécime original. É verdade, eu não sou, mas pela graça de Deus, eu não sou mais o que eu era antes. Eu estou sendo transformado. Por isso o processo na vida do cristão não é de contínuo, não é de estagnação. Eu suspeito de uma pessoa que estagnou na vida, estacionou na sua experiência cristã, de que fato seja cristão. Eu desconfio, irmãos, que está na igreja, é religioso, mas não é cristão. Não é genuinamente novo nascido, porque o novo nascido é transformado de glória em glória. Paulo escreveu isso a uma das igrejas mais pecadoras do Novo Testamento. Ele diz: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória cada vez maior, e outra tradução, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, nós estamos em processo de transformação, estamos em obras. Podemos estar saindo do chiqueiro com a veste muito suja, podemos estar bem longe do chiqueiro com as vestes já bem limpas, mas Deus continua trocando as vestes, Deus continua colocando sandálias, Deus continua restaurando a nossa identidade. E por fim, para a gente terminar a nossa conversa, são 4 passos. Primeiro, identidade atribuída, quem eu sou em Deus. Segundo, identidade danificada, o que pecado deformou em mim. Terceiro, identidade restaurada, que Jesus fez na cruz para me fazer mais parecido com a obra original. E quarto, para finalizar, nós somos a identidade propagada.
Porque nós somos imagem de Deus como referência de Deus nessa terra. Então eu quero fazer uma pergunta para você. O que as pessoas veem quando te veem? Que tipo de Deus elas veem quando te veem? Elas veem você e dizem que você é parecido com Mamon, o Deus do dinheiro? Elas veem você e dizem que você é parecido com Zeus, o Deus que busca o poder? Ou talvez olham para você e dizem que você é o Deus Afrodite, que é a deusa do erotismo e da sensualidade. Quem sabe olham para você e dizem que você é o Dionísio, o Deus da bebedeira, da bagunça, do bacanal e da orgia. O que as pessoas nos veem? O que as pessoas veem quando nos veem? Se é que elas veem o Deus de amor, de bondade, de graça, de justiça? Se é que as pessoas conseguem enxergar que nós não somos perfeitos, mas somos pecadores que estão sendo transformados? O que o mundo vê quando te vê? Que Deus que eles veem quando eles nos veem? O que a sua vida comunica? O que a sua história expressa? Que tipo de imagem de Deus você é? Ou melhor, de qual Deus então você é? Porque ao que parece, por algumas práticas e comportamentos, e aqui eu não posso acusar ninguém disso, eu só posso falar pelo Espírito de Deus, pela prática e comportamento, talvez a gente seja muito mais parecido com Zeus, Afrodite, Dionísio, e até mesmo Mamon, do que o próprio Deus cristão, o Deus da Bíblia, o Deus que é todo amor, compassivo, justo e reto e puro. Nós somos a obra-prima de Deus. E Paulo reconhece isso dizendo que em Cristo Jesus nós somos nova criação. Aquela criação passou. Em Jesus Deus trabalha a gente e nos dá uma identidade restaurada agora em Jesus Cristo. E olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10, que é um texto magistral, escrito com muita coerência. Paulo diz, porque somos criação de Deus. Peraí. Essa palavra criação de Deus não é a tradução ideal, tá bom? É uma tradução aportuguesada. Em grego, o termo é, nós somos poieses. Poieses é a palavra grega para obra-prima. É daí que vem o termo poesia. Nós somos a poesia de Deus para esse mundo. Nós temos a declamação da bondade de Deus para essa terra. Nós somos o quadro de exposição de quem é Deus para esse mundo. E Deus diz assim, o Paulo diz que nós somos poieses, poemas de Deus, realizado agora em Cristo Jesus. Nós somos uma poesia para fazermos boas obras, obras parecidas com o nosso Criador, os atributos comunicáveis que Ele trouxe para nós: moralidade, sociabilidade, justiça, misericórdia, generosidade, criatividade, santidade, pureza. Nós somos criados para fazer a obra do Criador, não para atender às demandas de um mundo podre e fedido, irmãos, o qual Deus preparou de antemão, anteriormente, para que nós praticássemos essas obras. Diante disso eu pergunto para você, diante de todo o exposto dessa noite, nós somos uma boa representação da obra de arte que Deus criou? Nós somos alguém que expressa isso que a Bíblia diz, eis que agora tudo é muito bom? Ou pelo menos temos tentado dizer a Deus, nos ajude? Fica a pergunta, fica a reflexão dessa noite. Todos temos identidade, todos temos dignidade como ser humano, mas nós não podemos esquecer que a nossa identidade representa de quem somos. Quero convidar você a colocar-se em pé, por gentileza. Enquanto a equipe de louvor vem, eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Eu queria que antes você olhasse ali para mim naquela tela. Veja o processo, veja onde nós estamos. Nós somos cristãos, nós somos de Jesus, irmãos, nós estamos lá no último. Nós não somos a obra original, mas nós somos a obra restaurada de Deus para propagar a esse mundo as verdades da cruz e de Jesus. Não, irmãos, o evolucionismo não é a resposta de Deus para esse mundo. Sabe por quê? A evolução diz que só os melhores vencem. A Bíblia diz que todos são amados de Deus. O evolucionismo diz que só os mais adaptados conseguem superar os genes piores e transmitir a genética melhor. Foi o que o Hitler fez na década de 30 e 40 do século passado, dizendo que havia uma genética melhor no mundo e que as outras deveriam ser extirpadas. Deficientes físicos, judeus e homossexuais deveriam ser aniquilados em câmaras de extermínio. O evolucionismo diz que existem pessoas melhores, mais evoluídas,
E existem pessoas piores, menos evoluídas. O cristianismo diz que todos são iguais e todos são dotados da mesma dignidade, do mesmo valor. Em 1948, no dia 8 de dezembro, se eu não me engano, foi promulgada a Declaração Universal de Direitos Humanos, que dizia o seguinte: todos os homens nascem iguais e são dotados do mesmo valor intrínseco. Irmãos, isso estava na Bíblia há 6.000 anos atrás, quando Moisés escreveu Gênesis e disse: foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós nunca deveríamos ter escravizado os negros, nunca deveríamos ter aniquilado os judeus, nunca deveríamos ter aniquilado as minorias, porque todo ser humano tem a centelha divina, todos são imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente só precisa entender o seguinte: talvez a gente esteja um pouquinho melhor em relação à eternidade, que nós somos pecadores, salvos pela graça rumo à eternidade, mas os outros irmãos são seres humanos, necessitados da graça, e que talvez estejam caminhando para o inferno. Seja você a obra-prima de Deus exposta nesse mundo, para que outras pessoas encontrem o caminho da restauração. Resolvam seu casamento, resolvam sua vida moral, resolvam a sua vida pessoal, tratem as pessoas com respeito e sejam abençoadas nesse mundo. Senhor Jesus, nós queremos apresentar a nossa vida diante de Ti e agradecer porque a gente estava em pedaços e mesmo assim o Senhor nos amou. Nós éramos aquela obra desfigurada e mesmo assim o Senhor nos chamou por amor, em nome de Jesus Cristo. Com as mãos que criaram os céus, me encontrou onde a graça as feridas curou, da lama me tirou, da rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Minha vida proclama a tua glória, e de pé, hoje sem medo posso cantar. Da lama me tirou, da rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Eis-me aqui, de ti preciso me render. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim pecado apagou, graça que derrotou toda a morte, me livrou, enfim, da vergonha e da dor. O véu em me rasgou, a tumba se abriu, Jesus se levantou, e em seus braços estou. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei.
graça dele nos encontrou e nos abraçou. E agora na graça nós vivemos. Somos pecadores transformados de glória em glória. Somos pecadores com a imagem sendo restaurada até o dia de Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós estamos dizendo que eis-nos aqui, nós precisamos de Ti. A nossa identidade não é verdadeira se não for no Senhor. A nossa imagem é deformada se não estivermos diante da Tua presença. Senhor, tudo que nós temos é uma grande mentira, uma imagem desfocada. Se nós não estivermos em Tua presença, nada nos satisfaz, nada se reproduz em nós. Por isso, Deus, nós estamos essa noite dizendo que estamos aqui e precisamos de Ti. Não, nós não precisamos de mais moralidade, nós não precisamos de mais religião, nós não precisamos de mais recursos, nós não precisamos de mais civilização. Nós precisamos mais de Ti, mais do Senhor, mais de Ti. Então vamos declarar, irmãos: eis-me aqui, Jesus. Nós precisamos de Ti. Você entende isso? Então declare: eis-me aqui. Declare isso, meu irmão. Diga pelo menos com as suas palavras que você precisa dele, minha irmã. Só Ele pode ser a restauração. Eis-me aqui, eis-me aqui. Precisamos de Ti, Senhor. Nós não precisamos de uma religião fajuta, genérica. Nós não precisamos de mentiras sociais. Nós precisamos nos dobrar, nos curvar diante daquele que nos criou, daquele que é o soberano, daquele que é o Criador, daquele que nos achou na lama, daquele que trocou nossas vestes, daquele que nos deu um novo destino. Nós precisamos do Senhor. Só do Senhor, Jesus. Só do Senhor. Obrigado por nos amar, Jesus. Obrigado por nos amar, Jesus. E agora nós somos curados. Estou curado e perdoado. Sua graça me abraçou. Sobre a morte e na graça estou. E na graça estou. Na graça estou. E na graça estou. Estou curado. Você está curada. Você está curada essa noite. Sua graça me abraçou. Sobre a morte triunfou. E na graça estou. E na graça estou. Imago Dei é a identidade não somente de quem você era, mas também quem você deveria ser. Leve isso para a sua vida. Imago Dei, a identidade de não somente quem você era, mas também quem você deveria ser. Tenha uma boa semana.